Essa daqui é muito boa. Eu também levei um susto quando eu fiquei sabendo. O que levou você a prestar faculdade vestibular na faculdade de veterinária? É o seguinte, eu estou com a matrícula trancada, viu. Como eu fiquei só com o Jornal do Bode, saí da Rede TV, eu fiquei só com o Jornal do Bode. Eu achei que eu tinha ficado com pouca atividade. Eu acho que eu tenho que ter atividade, porque A eu quero ser cabeça um não pode ancião envelhecer, né? jovem, É, a eu quero cabeça não ser um pode ancião envelhecer. jovem. Então a cabeça vai para o brejo. Então eu sempre quis ter atividade. Isso era uma decisão, vou ter atividade porque vou viver melhor. E você trancou matrícula, que estão perguntando Aí quando aqui. É. apareceu a CNN, eu fiquei com o Jornal do Boris, a CNN e à noite com a faculdade, que começou pela internet, passou a ser presencial, então não dava. Mas por que veterinário? Então, porque eu gosto de animais, eu sempre tive esse desejo de veterinária, eu tenho fascinação pelo mundo animal, eu acho que ele encerra um mistério, uma beleza. Eu acho que ele consubstancia a uma força, divina, uma força divina. Ele reflete. Eu acho o mundo animal fantástico. Eu não mato nem aranha, eu mato barata, Hã. eu mato rato. Isso são animais que eventualmente podem me fazer mal. Mas aranha, formiga, mato também, que elas são invasivas e tal. Mas bichos, outros animais, tudo me fascinam, me fascinam. De vez em quando olho para meus cachorros e falo: eu queria ver por dentro". Mas foi isso que sempre marcou. Eu fiz direito, não terminei, fiquei com a matrícula trancada no quinto ano, Pô, mas no quinto ano? no quinto ano. Último Eu ano, achei pô. que eu sempre ia continuar, agora eu vou continuar. Nunca continuei. E eu sou um quase advogado, e o direito se livrou, viu, de um chato. Mas De 2. a 2 aí eu quis fazer veterinária. Veterinário. Eu fiz um semestre inteiro, fui aprovado, adorei, adorei. Se algum dia, por acaso, eu ficar órfão de emprego, eu volto para veterinária, Que legal, eu volto puxa para vida. veterinária. Outra E pergunta. também, viu, Carlos Alberto, Hã. quem estuda veterinária também recebe uma grande lição de conhecimento do ser humano. Estudar veterinária proporciona para você o melhor conhecimento do ser humano. Quanto mais conheço os homens, como Eh, é? os bichos, é isso. É. Bom, temos aqui também, claro que já sei a resposta. Fazer um jornal na internet é um desafio? Para você acho que Eu não, tenho né? prazer, né, É, você eu tenho um prazer, tenho crescido, eu não tenho patrocinador, já tive, mas estou crescendo, crescendo, crescendo. Eu tenho imenso prazer em fazer o Jornal do Bola, imenso prazer. e você já sofreu processos como jornalistas? Muitos, muitos. Uma curiosidade, responde se quiser. Não, não, espera aí, eu Hã. tinha 38 processos ao mesmo tempo. Por quê? Na legislação anterior, a lei de imprensa, que hoje não existe mais e que terminou como lixo da ditadura, não sei o quê, era uma bobagem, porque era uma lei inspirada na lei francesa, precisava dar uns retoques nela e arrumar, seria muito bom, contra as fake news, tudo isso, bom, já foi. Quando a reportagem ou o artigo não era assinado, o responsável era o Que é o editor-chefe. editor-chefe, claro. Então eu levei 38, cheguei a ficar com 38 processos ao mesmo tempo, Que nunca fui bom. condenado, tinha bons advogados na Folha, enfim, a justiça foi tolerante também comigo. Tem uma aqui que diz que você já respondeu, como é que surgiu o bordão, isso é uma vergonha. Agora uma curiosidade que, se você quiser falar, você fala, se não quiser não precisa falar. Você e o Fernando Henrique Cardoso
que aconteceu? Bom, eu conto uma boa história. Fernando Henrique Cardoso era um homem de esquerda, ligado à esquerda, nunca foi do Partido Comunista, e era candidato a prefeito de São Paulo. É uma data, 1985. E, ia haver, debates, um na Globo, outro na Folha, que estávamos organizando em conjunto. Eu não era editor naquele tempo do jornal, já não era mais editor, fui até 84, era o Otávio Frias Filho, e eu ia ser um dos perguntadores, dessa dentre os jornalistas que iam fazer perguntas. E eu resolvi que uma das maneiras de eu encostar o Fernando Henrique na parede seria perguntar se ele acreditava em Deus. Em Deus, é. O que ele não acreditava, ia dizer que ia mostrar que ele era ateu, sem dizê-lo, sem dizer. E aí, bolamos a pergunta, eu mesmo sugeri, chegou na hora, aí teve um almoço na Folha, teve teve um almoço na Folha, e o Otávio Frias Filho, que também já se foi, levantou a mão e disse: "Professor", chamava o Fernando Henrique, "diga uma coisa, o senhor acredita em Deus?" E o Fernando Henrique disse: "Olha, eu tenho uma fértil literatura, eu não acredito, pá, 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 sou professor, enfim, as minhas estão É, aí meus livros, eu não acredito". É um direito que as pessoas têm. E eu fiquei gelado, porque eu ia fazer essa pergunta. Como no primeiro debate eu não tinha feito a pergunta por falta de tempo, esse almoço foi entre o primeiro e o segundo debate. E o Otávio Frias Filho achou que eu tinha poupado o Fernando Henrique e não feito a a pergunta. pergunta. Então a pergunta se tornou uma pergunta da Folha. Havia perguntas da Folha e individuais. E eu fiquei em dúvida, falei: "Putz, eu vou ter que fazer essa pergunta agora para o Fernando Henrique". Eu não fiz, eu já estava aliviado. Aí o Fernando Henrique foi almoçar na Folha. E na hora que nós estávamos saindo, ah, o Otávio tinha feito essa pergunta, eu quis dizer para ele, eu quis alertá-lo, não muito, fiquei me enrolei, quis dizer para ele, ele entendeu que eu disse que não ia fazer essa pergunta, Ah, era isso que eu queria ele saber. entendeu isso. E o pessoal da redação disse: "Você entregou a pergunta". Hoje eu diria para ele, antes a pergunta, porque não era nenhum interrogatório, não precisava ser de surpresa, mas naquela época era assim: "Ah, tem que ser de surpresa". Eu também achava, mudei o meu conceito. Ah, aí, chegou na transmissão do debate, e eu perguntei: "O senhor acredita Em em Deus. Deus?" Eu disse: "O senhor prometeu não fazer essa pergunta". É, Aí já transmitiu uma certa cumplicidade que não existia e tal. Ele perdeu a eleição para o Jânio por causa Quadros. disso. Não foi Ele ele que me sentou disse na cadeira? como Ele não foi um que sentou na foi. cadeira? Ele não ele sentou na cadeira para Veja, porque ele era o líder das É, ele pesquisas, estava para Veja, publicar ele na capa se ele fosse eleito. Quando ele fosse eleito, e aí entrou junto o repórter da Folha, o fotógrafo da Folha, fotografou e a Folha publicou. Sentou na cadeira e o Jânio, quando ganhou, assumiu, limpou a ele cadeira. limpou, desinfetou a cadeira. Aí o Fernando Henrique respondeu isso, perdeu, atribuíram a mim a derrota, Exato. atribuíram a mim. Bom, um dia ele foi eleito presidente, eu estava conversando com ele, ele nunca rompeu comigo, nunca rompeu a relação, nunca me deu uma informação falsa, nunca, nunca, nem depois do que aconteceu. Aí ele, presidente da república,
eu, editor da Folha, editor do ia lá conversar com ele, sábado, eu e ele só. E aí nós abordamos esse assunto. Ele disse: "Ah, eu já sabia que eu estava derrotado e tal". Vai ver que ele disse isso para me consolar. Fiquei, né, constrangido. Aí eu disse: "Olha, é o seguinte, vem aí o Papa, então você tem que levar o Papa lá no SBT de joelhos, porque eu sou o único judeu que converteu um presidente da república ao cristianismo, que é você. Por quê? Se ele fosse eleito prefeito, ele não seria presidente da república, porque aquele ano ficou sem dinheiro, ia ser muito difícil ele então eu fui a pedra colocada por Deus no seu caminho para te desviar da prefeitura e te consagrar como presidente da república. Ah, eu tenho pensado nisso. É essa a história.